É, pessoal, a série do Invencível está de volta nessa segunda temporada. E olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto que esse hiato que acabou tendo acabou sendo muito prejudicial para a série. Essa segunda temporada vinha num ritmo que estava crescendo, 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 mais hype. Sem sombra de dúvidas, o episódio 4 da segunda temporada foi um dos melhores de todo o programa. E depois daquele episódio incrível, veio o hiato. A ideia do hiato até que era compreensível, sabe? Era dezembro, geralmente séries live action param em dezembro, e voltam aí em fevereiro ou março. Mas, cara, a sensação que eu tenho é que muitas pessoas meio que esqueceram do Invencível e sequer sabiam que o desenho ia voltar agora no dia 13 de março. Na verdade, eu até pensei que era semana que vem que o desenho ia voltar. Então eu que tô meio que por dentro porque eu preciso fazer os vídeos, eu sabia, mas era numa data errada. Imagina para quem tá casualmente acompanhando o desenho. E o pior de tudo é que todo esse ato acaba esvaziando toda a expectativa que a gente tinha pro final da temporada. E agora o desenho vai ter que reconstruir tudo novamente, com o pessoal voltando a assistir. Sabe, é uma pena porque eu realmente achei que eles pisaram na bola nessa estratégia. Se era para ter o hiato porque os episódios não estavam finalizados ainda, pô, pelo menos voltasse um pouquinho antes ali em fevereiro, porque agora as datas vão bater com o X-Men 97, sabe? E o Invencível vai ter que disputar hype com o X-Men 97. É óbvio que dá pra ter os dois desenhos ao mesmo tempo. E na verdade é muito legal ter os dois desenhos ao mesmo tempo. Mas eu também sinto que o Invencível vai ficar um pouco na sombra do X-Men agora. Porque não tem como, né? É X-Men. Comentem aqui se vocês acham que esse hiato que eles colocaram realmente estragou todo o hype dessa segunda temporada. Eu também acho que estragou um pouquinho, mas também nada que não seja recuperável, até porque a gente sabe da qualidade dos episódios de Invencível. E agora sim, vamos falar da volta do Invencível nesse episódio, que teve muita coisa. Não foi aquele episódio sensacional, maravilhoso, que todo mundo conhece que Invencível pode fazer, mas ainda assim, por causa dos acontecimentos do episódio, principalmente no que tange Debbie, Donald, Mark e da Ivy Atômica. Quando a gente compara com o que está acontecendo nos quadrinhos, a gente vai ter meio que uma fusão de dois momentos das HQs. Ali os acontecimentos das HQs 30, 31 e também as edições de 37, 38 e 39. Eles meio que juntaram esses dois momentos das HQs para criar um novo momento de história. E o que acontece no meio aí das HQs, que é tipo na edição 32 até a 35, é o que eu acho que a gente vai acabar vendo no episódio 7. Porque vai ter um negócio muito importante envolvendo a Debbie. E também é por isso que a Debbie está sendo tão bem desenvolvida nessa temporada. Começamos o episódio com essa reação do Mark, né, com a devastação que aconteceu no planeta de Traxxon. E assim como nas HQs, ele fica mais de um mês lá ajudando na recuperação da cidade. Se vocês não leram as HQs, eu recomendo bastante que vocês façam tipo como eu tô fazendo. Vê o episódio e depois lê as HQs. Porque você consegue ver exatamente o que eles estão mudando, o que eles estão melhorando e o que eles não estão conseguindo adaptar tão bem. Nesse caso, na HQ, eu sinto que é um pouquinho superior, porque uma página, né, os painéis ali, eles permitem muito mais diálogos. E nos diálogos eles conseguem explicar melhor um pouco ali da cultura local, o que está acontecendo, por que vai ser importante o Mark voltar com o irmão dele, mas isso também não quer dizer que na animação eles não estão fazendo bem, na verdade eles estão fazendo muito bem. É só que nesse episódio eles têm um espaço muito limitado para poder desenvolver esses diálogos, então eles precisam cortar algumas coisas para fazer a mensagem passar. Mas basicamente eles estão explicando exatamente o que acontece nas HQs, com o que acontece na animação. E como o Mark passou um tempo ali, mais de um mês, e os Traxanianos eles têm um ciclo de vida muito menor que de um humano, a esposa alienígena do Nolan pede pro Mark cuidar do filho dele. E assim ele leva o bebê e irmão dele, né, de volta pra Terra. E olha, eu não sei se é pra ser uma referência, mas esse negócio do Invencível tá usando uma outra roupa, né, que ele tirou do planeta que ele tá visitando, um planeta alienígena. Cara, isso me lembrou muito aquela parada do Dragon Ball, quando o Goku volta ali da saga do Freeza, vai entrar na saga dos androides, e ele aparece usando um traje alienígena que ele nunca mais utiliza no desenho. E ele usava esse traje no planeta alienígena que ele ficou muito tempo afastado. E esse paralelo, cara, eu acho que não pode ser coincidência, porque lembra bastante a situação do Invencível. Ele vai ficar um pouco afastado num outro planeta, quando ele voltar, outras coisas vão ter acontecido na Terra, e ele volta com esse traje alienígena local. Eu sempre gostei desse traje do Goku. Talvez eu esteja muito emotivo ainda por causa do Dragon Ball e estou querendo ver Dragon Ball em qualquer coisa.
Mas não sei, comentem aí se vocês acham que eu tô maluco nessa referência. E em paralelo a tudo isso, na Terra tá acontecendo também uma invasão de um alienígena, que é o Omnipotus. E nas HQs isso também acontece, só que nas HQs também eles têm um reforço de uma organização chamada Capes, que é tipo uma empresa que ganha dinheiro com super-heróis. Meio que por cima eles lembram um pouco a Vogue. Mas aqui no desenho eles deram uma simplificada nessa parte do Omnipotus. Até nas HQs o Sansão Negro volta aqui, coisa que o desenho acabou tomando uma rota bem diferente. E de volta à Terra nós temos a Debbie. Aparentemente ela conseguiu superar aquela depressão que ela estava tendo. Vai ter essa cena bem legal que ela se recusa a tomar o vinho no meio do dia. E isso meio que faz parte do arco dela, né, de conseguir superar o problema do Nolan da primeira temporada. E bem, vai ser nesse momento que o Invencível vai voltar para a Terra, ele vai contar tudo o que aconteceu no planeta alienígena e vai introduzir o irmão dele. E em termos gerais, o desenho está adaptando praticamente a mesma coisa do que a HQ, só que em termos narrativos acaba tendo uma pequena diferença. Porque na HQ, desde o início, o Mark já pede para a Debbie cuidar da criança. Enquanto que na adaptação do desenho, o Mark foi um pouco mais cauteloso em fazer qualquer tipo de pedido. Porque é ele que se prontifica em querer ajudar o irmão. Ele não passa essa responsabilidade diretamente pra Debbie. Enquanto que na HQ ele já manda direto, né? Ô mãe, você não quer cuidar aqui do meu irmão, filho do seu ex-marido que fugiu depois de trair a gente e sair da Terra? E pô, na HQ faltou um pouco de empatia do Mark com a sua mãe, né? E aqui eles tomam um pouco mais de cuidado. Dá pra ver que o Mark, ele quer se importar mais com a sua mãe. Mas de uma forma geral vai acontecer as mesmas coisas. A mãe vai acabar cuidando do irmão, né? O filho do ex-marido dela. E eu gostei que depois o Cecil vai aparecer e vai dizer o quão absurdo que é isso, né? Sua mãe vai adorar cuidar do novo filho do ex-marido dela. Mas também é importante dizer uma coisa sobre o desenho do Invencível. Nunca se esqueçam sobre o que é o desenho, que é sobre um adolescente crescendo e vendo a sua família tradicional se desmoronar. E ele reagindo a isso. O pai indo embora, a mãe sofrendo, e ele, ao mesmo tempo, tomando grandes responsabilidades na vida adulta. É uma grande alegoria para uma família que, no primeiro momento, parece perfeita, mas, na verdade, ela vai acabar, pouco a pouco, se destruindo, sabe? E que, mesmo assim, essas pessoas podem se reerguer. Não é porque acabou um casamento que a vida dessas pessoas acabou, sabe? A HQ foca bastante nisso. E tem, claro, outros temas, mas esse é um dos mais legais da HQ. E o desenho nunca foge disso. Ele sabe fazer isso, ele sabe manter as alegorias. E ele manda muito bem nessa segunda temporada ao priorizar a Debbie. Porque na HQ a Debbie vai acabar tendo um papel importante ali, mas eles não focam tanto nesse arco da Debbie, o quanto que ela tá sofrendo. Até tem uma outra página ali que é importante, mas o desenho se aprofundou muito mais sobre isso. Tanto é que o episódio 4, ele é tanto da Debbie quanto do Omni-Man, e isso foi sensacional. E esses são os pontos que o desenho acerta em cheio, e na minha opinião eles conseguem até superar o HQ em alguns momentos. E aqui que também entra os diálogos que são muito bons. A mãe vendo o irmão brincar com a luva de beisebol do Omni-Man, que faz uma alusão total ao primeiro episódio da série. Então ela vê traços do Omni-Man tanto no Mark quanto no bebê, mas ela também admite que o Mark não puxou só o lado do pai, puxou o lado da mãe. É por isso que ele se importa tanto com o bebê. Ele sabe que o certo é cuidar do bebê, e isso é legal. Você deve ter puxado isso de mim. E aí também entra o lado da mãe de querer fazer tudo pelo filho. Porque ela está disposta a abrir mão da rusga pessoal que ela tem com o Omni-Man para cuidar do filho dele. Ela tá fazendo um baita de um sacrifício. E isso porque ela se importa com o Mark. E também porque ela se importa com o bebê, né? Ela não é uma pessoa que não se importa com o bebê, ela se importa. Mas parte da motivação dela também vem em querer ajudar o Mark. E à medida que o tempo for passando, ela, claro, vai se afeiçoar à criança, como a gente já espera que isso vá acontecer. Uma outra coisa que eu acho que o episódio acertou bastante foi continuar avançando nessa subplot do Donald. Porque as HQs não exploram esse lado dele descobrindo que é um robô / androide. E aqui a gente vê isso acontecer, a gente vê o Cecil explicando o que aconteceu. E se você parar para pensar, o Donald é basicamente o Robocop. A origem é muito parecida. E ao longo desse arco do Donald no episódio, vai ter esse sonho muito legal que ele vê a máquina dominando ele. Claramente é uma metáfora, né, para ele perder o controle de quem que ele é por dentro. A máquina que ele teme se transformar. Mas são essas pequenas mudanças que eu acho que estão dando um fôlego legal para a temporada. Porque essa temporada, ela tem coisas muito parecidas com as HQs,
mas eles também estão, tipo, fazendo coisas diferentes ou fora de ordem. Depois disso, o Mark volta para a faculdade dele, encontra o seu colega de quarto, descobre que, bem, ele tá bem mal na faculdade por ter ficado tanto tempo fora. O que eu achei que foi uma piada muito boa, porque quando eu fui ler a HQ depois de assistir o episódio, acontece justamente o contrário. Eles dizem que meio que tá tudo de boas com o Mark, mesmo tendo faltado 2 meses de aula. Realmente, quando a gente fala dessa adaptação, fica parecendo que a gente tá vendo 2 universos, que é o da HQ e o da animação, e eles têm vários momentos que eles estão quase se cruzando, sendo muito parecidos, mas ele tem pequenas, né, precipitações que eles mudam assim, e acontece coisas exatamente o contrário. E aqui eles fazem uma piada em cima disso, eu achei que isso ficou legal. Mas bem, o Mark conversa com seu amigo, depois ele encontra o Cecil, meio que dá uma brigada com ele, e depois finalmente encontra a Amber. E a reação da Amber também acaba sendo diferente da Amber das HQs, porque na HQ ela meio que briga com o Mark no início. E depois ela entende. Enquanto que aqui nessa versão do desenho, a Amber entende tudo desde o início perfeitamente. Eles também dão todo um peso emocional maior pra Amber, o que aconteceu enquanto o Mark estava fora. E aqui eles dizem que ela perdeu o avô dela e que ela ficou meio triste com isso e até começou a ir mal na faculdade. Enquanto que na HQ é meio que uma DR que eles têm ali e que vai desembocar nos dois tendo um momento mais juntos lá na África. E aqui também foi uma mudança importante para mostrar o quanto que a saída do Mark acaba afetando todo mundo que ele gosta. E acaba não sendo só a nível global, de uma ameaça global que tem um vilão que aparece e ele não estava ali para proteger a Terra. De novo, o Invencível é sobre a alegoria de crescer enquanto você está numa família, né, que está meio que brigando. E essa é uma forma de conciliar e mostrar isso. Porque a gente vê as consequências das ações do Mark de ir lá no outro planeta alienígena para ajudar aquelas pessoas em todos os níveis. Isso coloca um peso muito maior na hora dele decidir qualquer outra coisa no futuro. Ele tem que pensar em todo mundo. É óbvio que a prioridade vai ser sempre o mundo, ele tem que proteger o mundo. Mas, eventualmente, sempre vai ter alguma consequência para uma ação dele que não está no controle dele. E é isso que talvez a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. E nesse momento, a gente está mais ou menos na altura do minuto 25 do episódio. E é aqui que o episódio vai começar a adaptar coisas lá da HQ 37 e 38. Que é quando vai ter esse arco envolvendo a invasão de Marte. Os sensores vão avisar que uma nave marciana está vindo para a Terra, e é nesse momento que o Shape Smith vai revelar que ele é um marciano. O que meio que acaba sendo engraçado, porque todo mundo já sabia pelo jeito que ele falava, né? Ele não conseguia esconder muito bem isso. E o marciano, então, vai fazer uma ponte com a primeira temporada dos eventos que aconteceram em Marte, quando Marte foi dominada por um organismo que consegue fazer lavagem cerebral em cima das pessoas, que é basicamente o Starro, né, do Invencível. Só que ao invés de ser uma única criatura que controla todo mundo, todas essas criaturas têm uma consciência coletiva. E o Shape Smith viu essa oportunidade para poder chegar na Terra, desbravar as estrelas, né, que era o sonho que ele tanto queria. Só que no meio desse caminho ele acabou deixando um corpo, um astronauta americano que acabou morrendo lá. E foi a partir daí que esses seres alienígenas acabaram tomando conta do astronauta e meio que acabaram conquistando Marte para usar uma nave e conseguir voltar para a Terra. E com essa invasão iminente, os Guardiões precisam de um plano de ataque. A partir daí, a equipe é formada, o Rex aproveita o momento para ir conversar com a Atomic Eve. Tem todo um momento muito legal ali de desenvolvimento de personagem do Rex e também da Eve. E também o Mark é convocado pelo Cecil para participar dessa missão. E com isso, esse grupo vai para o espaço para deter essa invasão alienígena. E toda essa parte aqui, ela é bem fiel nas HQs. Só que ela tá fora de ordem. E eles estão tirando um pedaço muito importante que envolve o Levi, que é justamente aquela parte que eu falei que eu acho que eles vão fazer no episódio 7. É inclusive toda nessa cena do espaço aqui que a gente vai ter a melhor piada dessa temporada, que é com os marcianos sendo controlados pelos alienígenas, usando uma mega nave tecnológica para atirar mísseis na espaçonave dos humanos. E essa espaçonave dos humanos, é exatamente como as nossas. Não tem nenhum tipo de defesa, não tem escudo, não tem arma. E aí tem um personagem que vira e fala, pô, mas você tá pensando que é Star Trek, amigo? Melhor piada do episódio, melhor piada. Graças ao escudo da Atomic Eve, eles conseguem sobreviver a esse ataque. E depois eles também entram na nave. E é quando eles vão ter alguns probleminhas para lidar com os alienígenas. Porque eles realmente são bem poderosos. E bem, é nesse momento que o episódio vai entrar no modo cena de ação. Porque além dessa luta que vai ter no espaço, na nave, também vai ter uma outra missão que os heróis do Guardiões do Globo vão ter que enfrentar. E nesse caso é o Rex, a Duplicate e a Shrinking Ray.
eles acabam sendo convocados para deter uma invasão do equivalente aos Cobras da DC no universo do Invencível, depois que eles invadem uma base militar. E é nessa parte que o desenho vai ter um momento mais The Boys dele. Porque o desenho ele vai brincar muito com narrativa e expectativa. A nossa expectativa, enquanto a gente está vendo o episódio nesse momento, é que essa missão dos coadjuvantes, ela não é tão importante assim, e que essas pessoas não estão realmente em risco, porque é uma missão banal de segunda-feira para deter os Cobras. Quem se importa com os Cobras? E o que você pensa enquanto está assistindo? O verdadeiro perigo tá lá com os caras lá em Marte. Pô, estão no espaço. Eles podem morrer a qualquer momento. É a missão principal, tá ali. E beleza, até pode ser a missão principal porque o Invencível tá ali, ele é o protagonista. Mas é aí que eles fazem a pegadinha, porque quando você tá mais preocupado com o Invencível, eles vão lá e matam um monte de gente nessa missão secundária aqui. Então a Rai vai morrer, a Duplicate também vai morrer enquanto ela luta com esses caras. E essa é uma morte que é pra ser a mais surpreendente. Porque a Duplicate, ela pode se duplicar. Então você pensa, ok, ela é meio que invencível, né? Só ela se duplicar, ela nunca vai morrer. E aqui, nesse momento mais crítico, ela não consegue se duplicar. Eles fazem muito bem esse pedaço aqui. E você realmente sente o perigo dela morrer. E daí, quando eles vão lá, eles matam ela de uma forma bem visceral, né? Bem gráfica. E o Rex, vendo todas essas mortes, cara, ele fica chocado, já que ele era o cara muito mais alívio cômico do grupo. Ele nunca esperaria que pessoas fossem morrer nessa missão. O cara tava querendo pedir uma pizza depois. Ele também nem tava levando tão a sério. E ao ver os seus parceiros morrer, ele entra no modo de sobrevivência, consegue matar 2 desses capangas aí, e chega ali o líder da gangue dos Cobras e aponta a arma diretamente pro Rex. Isso também acontece nas HQs, e o que acontece depois é que ele vai ser salvo por um personagem chamado Brit. E eu tô curioso para ver se eles vão fazer isso, porque esse personagem ainda não apareceu na animação. Então eu não sei se eles vão introduzir ele aqui, vão colocar os capes. Mas o que acontece nessa parte aqui, acontece bastante na HQ. E quanto a Duplicate, eu realmente não acredito que ela tenha morrido. Inclusive, aqui vem um, talvez, spoiler pesado do que possa acontecer depois. Mas nas HQs ela não morre. Já que a Duplicate é muito esperta e ela nunca leva a sua forma original para a batalha. Ela deixa só os clones irem. E é o que eu acho que aconteceu aqui. É uma morte que é para fazer a gente pensar que ela morreu, para depois eles revelarem que ela tá viva em segurança. No espaço, a Atomic Eve vai acabar desmaiando e os heróis vão se ver encurralados pelo vilão parasita ali do espaço. Esse final foi bem legal, assim, em termos narrativo, de ritmo, tudo isso foi muito bom. E em termos de adaptação, eu também achei que eles mandaram muito bem. Agora, eu também achei que a qualidade da animação nesse episódio deixou um pouco a desejar. Eu até não posso mostrar essas cenas porque são as cenas mais gráficas envolvendo a luta, que ali eu achei que, sabe, tava um pouco limitado o orçamento. E essa é uma reclamação que o pessoal vem fazendo nessa segunda temporada, que a qualidade da animação tá fraca. E olha, eu não vinha reclamando muito, mas esse episódio acabou me incomodando um pouco mais. Não o suficiente para ser um episódio ruim, longe disso, mas, sabe, poderia ter sido um pouco melhor. E por fim vai ter a cena pós-crédito, né, que o Alien vai estar vivo, no melhor estilo Dragon Ball, no melhor estilo Saiyajin, ele sobreviveu às lutas e agora está mais forte. E no caso de Invencível, é mais bombadão. E bem, vocês sabem, né? Eu tô vendo os episódios e lendo as HQs. Então, quando eu vi o episódio lá que o cara tira o plug do Alien, eu achei que ele tava traindo a galera, né? Mas, na verdade, ele tava fazendo isso de propósito, porque ele sabia que o Alien iria ficar mais forte com isso. Ele fez tudo de propósito. E aqui no episódio é revelado que ele é um Viltrumita. O que meio que já tava, né, meio que implícito. E olha, acaba sendo um plot twist bem legal. E de novo, eles estão, né, mudando a ordem das coisas que estão acontecendo aqui. E beleza, esse é o episódio 5. Não foi assim, ó, meu Deus, esse episódio foi maravilhoso, é 10 de 10. Tá muito longe disso. Eu acho que ele tá entre nota 6,5 e 7. Eu gosto da história desse episódio, eu gosto do ritmo. Mas eu também acho que a animação, ela deixou um pouco a desejar. Acabou sendo meio que o episódio mais fraco da temporada até o momento. Mas ele teve coisas boas. E eu também vejo que era um episódio muito mais de ponte, porque, meus amigos, a partir do 6, eu não consegui evitar, eu olhei algumas HQs adiante, então eu sei o que vai acontecer coisas pesadas, e todo o hype eu acho que vai voltar a partir do 6 ou do 7. Acho que do 7, principalmente. Então eu consigo ver que foi um episódio que os primeiros 25 minutos focou bastante no desenvolvimento dos personagens, e nos últimos 20 minutos focou mais na questão da invasão alienígena e da outra ameaça ali que estava acontecendo na Terra. E ficou muito mais voltado para essa questão das cenas de ação. E nas cenas de ação que ele deixou um pouco a desejar, mas na parte
Da narrativa, de novo, eu achei que tava bem legal, nada a criticar. E de qualquer jeito, eu termino esse episódio com aquela sensação que eu estaria muito mais hypado se eu assistisse esse episódio lá em dezembro, logo depois do episódio 4, né? Com a escala aumentando com a temporada. Olha, eu entendo eles terem parado, mas olhando a minha reação, eu preciso reconstruir o hype para ficar empolgado de novo com o desenho. Eu vejo que eles erraram com esse hiato aqui. Não deveriam ter feito o hiato, não. Mas também é só a minha opinião. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio, da questão do hiato também. E no mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe Invencível. Dá-lhe Invencível. E essa foi a nossa crítica da volta de Invencível. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.